A primeira coisa que eu queria saber, você falou na palestra que o século XXI promete ser o século do empreendedor. O que exatamente você quis dizer com isso? Que até o século XIX nós tivemos o século do agricultor, século XX nós tivemos o século do empregado, com a CLT, com o salário mínimo, com todas as conquistas. A partir fim dos anos 80, começo dos anos 90, nós já começamos a ter um declínio do nível de emprego, quer dizer, fusões, incorporações, substituição de empregados por equipamentos, ou por computadores, ou por programas, software. Então hoje é possível fazer muito mais coisas com muito menos gente. Então você diminui a quantidade de emprego, você vai precisar de empregados mais especializados. Por outro lado, aumentou barbaramente o que nós chamamos de consultores, que são profissionais autônomos. Eu há 30 anos não conhecia ninguém que se dissesse consultor. Hoje eu conheço umas 300 pessoas. Então o que são? São profissionais, aprenderam muito, perderam emprego ou deixaram a empresa e decidiram que trabalhar por conta é muito melhor do que trabalhar por uma empresa. E o Brasil quer ser uma das 5 maiores potências do mundo. Para isso vai precisar de grandes empreendedores, porque todos os países que são grandes potências no mundo têm grandes empreendedores. Países que têm grandes empregados não chegam a potências mundiais. Então você considera que o Brasil está preparado, ou pelo menos está no caminho da preparação para chegar a esse patamar? Nós temos 6 milhões de empresas de todos os tamanhos, mas principalmente micro e pequenas empresas, 6 milhões legalizadas. E a previsão é que daqui a 5 anos nós vamos ter 9 milhões, nós vamos ter um crescimento de 50%. Então tem os jovens hoje, 20, 21, 22 anos, eles já estão pensando em ser empreendedores. Gerações anteriores não pensavam. Então é isso que vai aparecer. Muitos vão dar errado, mas muitos vão dar certo. Qual a principal coisa que um cidadão brasileiro deve ter em mente para conquistar o mercado de trabalho? Bom, tem várias coisas, né? A primeira coisa que vem na cabeça. Jamais criar encrenca com o chefe. É uma coisa que eu nunca fiz e todo mundo que eu vi fazer quebrou a cara. O chefe, a gente sempre tende, né, a transferir para o chefe, que é a pessoa mais próxima de quem a gente pode desgostar, transferir para ele uma série de frustrações ou até coisas de fora do trabalho que nos deixam preocupados. E aí a gente briga com o chefe é incompetente, é tosco, é casca grossa, né? Eu sempre tive uma noção de que eu fui contratado para apoiar meu chefe, eu não fui contratado para avaliar o desempenho do meu chefe. E sem ser puxa-saco, eu simplesmente fazia o que se esperava de mim. Fazia o meu chefe brilhar. Mas a hora que tinha 2 ou 3 pessoas assim na boca para ser promovido, eu acabava sendo indicado. Então não brigue com o chefe. Se só fizer isso, você já andou metade do caminho. Você considera que essa seria a característica mais importante de um bom profissional? Não, o bom profissional precisa de um monte de coisa. Ele precisa ter o estudo necessário, senão ele pode entrar num bom emprego e não vai mais sair daí. Então, ele precisa continuar estudando. E nós vivemos numa época que ninguém tem desculpa para não estudar. Então ele precisa estar atualizado, ele precisa ter perfeita noção de hierarquia, isso que eu digo, eu entendo o teu chefe, quer dizer, como é que funciona a hierarquia dentro de uma empresa, e ele precisa se dar muito bem com gente. Não pode ser o sujeito que cria problema com todo mundo, que esses não vão para lugar nenhum. Então 3 coisas: hierarquia, atualização e entendimento de seres humanos. Max, e quais são os principais erros na hora de se fazer um currículo? Bom, mentir, evidentemente, né? Exagerar. Supondo que a pessoa não minta nem exagere, mas muita gente pega uma viagem de turismo e diz que foi fazer um curso, por exemplo, né? Inventa um cargo, era assistente de alguma coisa, diz que era o líder do projeto, né? Muita gente faz isso. Mas esse é o primeiro, esse é o pior porque vai ser descoberto. Cedo ou tarde é descoberto. Cursos, né? A pessoa participou de uma palestra, um seminário de um fim de semana, coloca aquilo como se tivesse sido um curso de mais longa duração. A outra coisa é ser prolixo do currículo, né? Querer contar histórias inteiras, fazer currículo de 4 ou 5 páginas que ninguém tem tempo de ler. Então é melhor fazer um resumo, uma linha. O que eu fiz?
quem era meu chefe e o que eu fazia, mais ou menos isso, né? Essas são provavelmente as duas principais, o exagero, a mentira e a prolixidade. E na hora da entrevista, você está cara a cara com a pessoa que pode vir a ser seu chefe, o que é que pesa? A maneira sincera de responder rapidamente o que ele perguntou. Candidatos costumam ficar tão nervosos que eles querem aproveitar a primeira pergunta para contar a história da vida. Normalmente fala um pouquinho sobre você. A pessoa, eu nasci não sei quando, e quando era pequenininho me mudei, 10 minutos depois está falando. Quer dizer, é sempre bom ter em mente o seguinte: responde o que foi perguntado da maneira mais sucinta e mais rápida. Se o entrevistador quiser mais algum detalhe, ele vai pedir. Então é isso, é olhar no olho, responder rapidamente, corretamente o que foi perguntado e sinceramente. Max, até hoje, qual foi a sua maior conquista pessoal? Foi provavelmente pessoal ou profissional? Pessoal. Mas se você achar que a sua conquista pessoal foi algo profissional? Não, a conquista pessoal é melhor. Eu venho de uma camada da sociedade muito pobre. Hoje as pessoas me conhecem e falam, você está brincando. Eu falei, não, é verdade, é verdade. Eu nasci numa época que só tinha pobre e rico, não tinha classe média. E todas as pessoas com quem eu convivi eram humildes, como eu também era. E a minha grande conquista pessoal é que todas essas pessoas continuam sendo meus amigos e, felizmente, elas me dizem que eu não mudei em todos esses anos. Eu continuo mais ou menos o que era.